Sabe por que às vezes é tão difícil a gente conseguir tomar uma decisão? É que existem decisões que fazem com que a gente saia da nossa zona de segurança, e a partir do momento que a gente sai da nossa zona de segurança, a nossa mente ela entra num estado de fuga, onde ela pensa que a decisão que a gente está tomando é uma decisão de vida ou de morte. E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Denis, trabalho com psicanálise e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre decisão, a importância de buscar tomar decisões, o que pode travar a gente no momento que a gente vai tomar decisões e ferramentas que podem nos auxiliar no momento que a gente necessite decidir por uma coisa ou outra. Às vezes a gente escuta de uma pessoa a ideia de conseguir tomar uma decisão entre X ou Y, por exemplo, às vezes acaba sendo uma tempestade num copo d'água, porque existem decisões que algumas são muito leves, o que você vai comer no dia, o que você vai vestir nesse dia, o caminho que você vai usar para ir para o seu trabalho, mas existem decisões que a médio e longo prazo mudam a nossa vida, muda a forma que a gente tem de viver e o que a gente vai encontrar no futuro da nossa vida. Então, às vezes, tomar decisões que mudem tanto o nosso futuro faz com que a gente se bloqueie. E é normal que a gente se bloqueie, porque de alguma forma isso nos defende de algum mal, é dizer, tomar uma decisão um pouco impulsiva, precipitada. E ao mesmo tempo é importante que a gente entenda que tomar decisões é de fato importante porque a gente tem um tempo limitado na vida. É dizer, a gente não pode fazer de tudo. Imagine que ao mesmo tempo que você quer fazer uma carreira, você quer construir uma família, você quer ter um filho, você quer fazer uma viagem no mundo, você quer comprar um apartamento. E se você não consegue priorizar o que é importante para você nesse momento da sua vida, acaba que tantas decisões que você tem que tomar e que são importantes, porque essas decisões vão dizer como será o nosso futuro, elas acabam sendo um problema maior, porque no final das contas a gente tem que primeiramente aprender a priorizar o que é importante para a gente nesse momento. É dizer, se eu decido fazer uma carreira acadêmica, dificilmente eu vou conseguir constituir uma família, dificilmente eu vou conseguir ter um filho nesse momento. O que acontece é que existem decisões que ocupam muito do nosso tempo. Então, no momento em que a gente se vê em situações que ocupam muito nosso tempo, como uma carreira acadêmica ou um filho, a gente vai ter que decidir o que é mais importante para a gente nesse momento. E que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer de tudo. Mas, ao mesmo tempo, é bom, porque no momento em que você entende o que você precisa priorizar na sua vida, você vai colocar a sua energia onde realmente importa. Você vai colocar energia nas escolhas que você tomou e que para você é importante nesse momento. Existem coisas que necessitam tempo da gente. Para você ser um bom médico, para você ser um bom profissional, você necessita de tempo trabalhando com aquilo. Você precisa de tempo de maturação para ter aquilo. Para você ter uma boa relação, você precisa de tempo para madurar essa relação. Então perceba que as decisões são importantes mais que nada, porque ao momento que você entende o que é importante para você e o que você tem que priorizar, com o tempo se tornem mais maduras e que os frutos que isso pode gerar, seja de um relacionamento ou do trabalho, sejam benéficos, é dizer, você ter bons frutos das decisões que você fez. Então é importante que a gente consiga decidir o que realmente é importante para a gente, mas às vezes é difícil a gente decidir porque existem decisões que ocupam muito tempo da nossa vida. Para que aquela coisa aconteça, ela necessita de muito tempo e muita dedicação da gente. Então a gente se vê na situação entre escolher uma opção X ou escolher uma opção Y se torna super difícil. E esses medos, eles são intrínsecos de nós como ser humano. Então o que costuma mais atrapalhar na hora da gente conseguir tomar uma decisão é o excesso de opções. Você tem bastantes opções, então você não consegue decidir ali qual seria o melhor para você. Outra é você se ver na situação onde você tem a opção X e a opção Y, e no momento em que você decidir por X, você está abrindo mão totalmente de Y. E essa situação faz com que a gente paralise, que seja mais difícil a gente conseguir decidir o que realmente é importante para a gente nesse momento. E o outro medo muito comum, pessoal, é a gente se ver na má decisão. É dizer, você tinha opções e dentro das opções que você tinha, você teve a má decisão. Então esse sentimento do que pode acontecer no futuro vai acabar bloqueando você e dificultando nesse momento que você tenha que decidir entre uma coisa ou outra. E de forma geral,
geral, pessoal, tudo isso vem herdado dos nossos ancestrais. É dizer, essas ferramentas de decisão e do medo, elas eram muito importantes no momento em que a gente vivia numa situação onde o mais importante era sobreviver e reproduzir. Tomar uma má decisão colocava a sua vida em risco. Imagina você ter anos de evolução com isso na sua carga genética e hoje que você vive no mundo globalizado e moderno, você se vê nessa mesma situação. E é normal e é importante que a gente comece a entender um pouco de onde vem essa carga, de onde vem esse medo de errar e o que a gente pode fazer para trabalhar em cima disso. E pessoal, antes de falar sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para tomar uma decisão, eu queria realmente voltar a falar esse ponto que é muito importante de você tem tempo limitado na vida. Você não tem a capacidade de escolher tudo. Você vai ter que abdicar, independente se uma coisa parece interessante ou não, parece importante ou não. Essa decisão é sua, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas porque você não consegue ter tudo. É inconcebível a ideia de você conseguir formalizar uma família, ter uma carreira de trabalho e ao mesmo tempo viajar o mundo. Entenda que cada movimento que você faz, cada escolha que você faz, ela necessita de tempo e energia sua para que você aplique naquilo. Se você não consegue decidir, priorizar bem o que é realmente importante para você, você vai se ver nessa situação onde ou você se arrepende das escolhas que você fez e vai mudando e não deixe com que a coisa se formalize, que tome tempo para que tenha uma boa formação, ou até mesmo se sinta paralisado e não consiga escolher o que é mais interessante para você, o que aportaria mais na sua vida. Tendo isso claro, eu queria falar um pouco sobre ferramentas que a gente pode utilizar que facilitem na nossa tomada de decisão. Ferramentas que a gente pode utilizar para entender mais ou menos o que seria uma boa decisão para a gente tomar. Uma delas é a gente entender se a decisão que eu estou tomando é por proteção ou por oportunidade. É dizer, essa situação que se apresenta a mim, ela me dá uma oportunidade de crescimento ou simplesmente ela me coloca num lugar de segurança? Partindo desse ponto, é importante a gente parar e pensar se a decisão que eu estou tomando, ela está baseada em algo que só faz com que eu me sinta protegido, que eu não saia desse lugar onde eu não estou enfrentando um novo problema. Ou será que é uma oportunidade, que é algo novo para mim? No momento em que existe uma oportunidade que você tem que decidir e que você vê que o pensamento está mais ligado a uma proteção ou uma oportunidade, é interessante que a gente olhe pela oportunidade. É dizer, se a oportunidade está controlada e faz com que você consiga fazer um movimento que não coloque sua vida em perigo, parece muito interessante que a gente opte por essa opção. Mas, independente se a decisão que a gente está tomando ela tem uma grande probabilidade de dar certo, também existe a possibilidade que saia mal a situação. A gente não pode controlar de todas as formas como a situação vai sair. Esse controle a gente não tem. Então é importante que a gente consiga analisar e ver se aquilo parece interessante, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, abrir mão de um resultado final. Porque no final a gente não sabe como vai sair a decisão que a gente tomou. E outra que também é muito interessante é a gente conseguir fazer uma aposta. Imagina que você se vê numa decisão onde você conheceu uma nova pessoa. Parece uma pessoa interessante, parece uma pessoa que preenche ali você e suas expectativas, mas você vem de más relações e tal e não quer se dar a oportunidade de conhecer essa pessoa. E aí você se coloca na situação, será que eu devo pensar pelo que eu já passei e devo evitar me colocar outra vez numa situação de perigo ou de desconforto? Ou será que eu posso simplesmente fazer uma aposta? É dizer, dou a oportunidade a essa pessoa e se sai bem, perfeito, maravilhoso, todo mundo saiu ganhando. Se sai mal, bom, foi uma aposta, 50-50. Infelizmente, saiu mal, a gente parte para a próxima. Então, também a gente pode usar a aposta como uma forma de decidir sem tanto peso. É dizer, você faz essa aposta, se sai bem, tudo bem, de maravilha, ok. Se não sai bem, tudo bem. Você tinha mentalizado que era uma aposta que você fez e que existia 50% de chance de sair bem e 50% de chance de sair mal. E assim não cria uma pressão pela decisão que a gente tomou e também não essa necessidade de eu fiz uma má decisão e levar todo esse peso nas costas. E bom, pessoal, isso era o que eu queria trazer para a gente conversar um pouco hoje. Espero ter sido claro e bom, até o próximo vídeo.